Oi! Estamos ao vivo. Agora, de surpresa, vocês vão ter que me aturar essa semana 2 vezes ao vivo. Peço licença para entrar na sua casa nessa segunda-feira de manhã. O Instagram está entregando essa live, tá me avisando aqui. A gente vai falar sobre um tema bem importante e que tá bem forte aqui pra gente nos últimos tempos, que é sobre precificação para prestadores de serviço. E eu espero que faça sentido aí. Enquanto o Instagram tá avisando as pessoas... Oi, Cris! Estamos lentos por aqui, o povo não estava me esperando. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Enquanto o Instagram faz a parte dele, já que eu peguei o povo de surpresa, e a ideia é que essa live seja bem informativa mesmo, porque como eu tenho bastante coisa para falar, eu não quis fazer nos stories para que fique muito longo, muito extenso e muitas vezes cansativo, tá? A Conceito Voa, para quem já acompanha há algum tempo, a Conceito Voa passou por uma reforma. Na metade do ano a gente deu uma reformulada mesmo, até porque quem empreende sabe bem como funciona, a gente vai ajustando a rota, né, conforme a gente vai caminhando mesmo. O caminho, ele se faz caminhando na prática, né? E é isso que eu ensino, inclusive, para as minhas alunas. E eu fiz a entrega de 7 turmas, tá, do curso Voa Assistente Virtual, que ele era um curso que ele pegava toda a profissão de assistente virtual e ensinava como empreender como assistente virtual, entregava bastante ferramenta, eram encontros online ao vivo, né? Então a gente passou também por várias oscilações e formatos. Já passei pela fase de passar 15 dias, todos os dias ao vivo com os alunos. A gente já fez por um ano, por um mês, desculpa. A gente já fez por um mês. Agora o povo tá entrando. Bem-vinda, Thay. Sejam bem-vindas, Natália. A Érica, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. Então a gente vem reformulando para que a entrega seja feita da melhor forma possível, né? E o que a gente tem feito agora é destrinchar os conteúdos, tá? Então antes a gente entregava em um mês, 15 dias, né? Ficava num intensivão. E no fim das contas a gente acabava não entregando o suficiente para todo mundo, até porque a diversidade de pessoas ali sempre foi bem grande, né? Eu tive, na mesma turma, às vezes eu tinha engenheiras, advogadas, junto com pessoas com meninas bem novinhas que não tinham quase experiência profissional, então tinha uma diversidade sempre muito grande de perfis, né? Então, só para introduzir aqui, enquanto o Instagram estava avisando, a gente vem trazendo algumas novidades no sentido de cursos e produtos, porque precisou, né? A gente sentiu que precisava para que os nossos clientes, nossas alunas, saíssem satisfeitas, né, com o conteúdo que recebiam. E por que eu tô falando tudo isso? Conforme a gente foi crescendo, foi fazendo as turmas, a gente foi mapeando quais eram os assuntos que mais traziam inquietação, que mais traziam dúvidas para as alunas, e precificação, não por acaso, né? Não por acaso que eu tô falando sobre esse tema de precificação, sempre foi um tema muito polêmico, tá? Carolzita, minha assistente maravilhosa, Josinha, que bom que vocês estão aqui. Precificação sempre foi um tema bem polêmico e eu já vou contextualizar, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, pra gente entender o porquê que ele é polêmico, né? Não é por acaso que ele é polêmico, especialmente para nós prestadores de serviço, tá? Então, fazendo essa introdução só para que a gente se entenda, né? Por que eu tô fazendo tanto assunto, tanta live, tanto conteúdo sobre precificação? É porque foi uma dor muito frequente. E aí a gente vai começar falando, inclusive eu tenho novidades sobre isso hoje, né? Já vou dar spoiler, no dia 5 de novembro
a gente vai ter um workshop de precificação, onde a gente vai aprofundar tudo isso que eu vou falar aqui hoje, tá? Então hoje eu acho que a gente já vai ter alguns esclarecimentos bem importantes, mas no dia 5 a gente tem uma imersão mesmo, uma manhã inteira que a gente vai passar juntas para falar e destrinchar aí sobre precificação. Bora lá! Procurando sobre precificação, conceito aqui na internet, né? O ato de precificar em si, olha só o conceito que traz e o porquê que muitas vezes a gente conecta que precificação é algo muito simples, né? Alguém me diz quanto que eu cobro. E não é bem assim que funciona na prática, aí é que a gente começa a se complicar. Ó, significado de precificar: colocar etiquetas de preços com o auxílio de etiquetadoras em mercadorias que ainda não foram previamente etiquetadas. Aí logo embaixo tem atribuir certo valor a, determinar o valor de, estimar ou avaliar. Aí ali, precificar custo, prejuízo e a oferta do produto. Eu vou trazer alguns outros conceitos que vão nos ajudar nesse entendimento. Atribuir valor a um bem econômico, por exemplo, ação de empresa, juros de crédito, o mesmo que valorizar, que no Aurélio tem o sentido de dar valor. Olha que legal. Quando a gente entende um pouco mais desse conceito, a gente vai percebendo onde que a coisa pega, né? E precificação, quem me conhece já sabe que eu sou a doida dos processos, né? Tem uma amiga minha que me chama de processuda, inclusive, porque eu acredito mesmo que a gente não consegue passar de um andar para o outro em um passo. A gente vai precisar lapidar, a gente vai precisar passar por um processo, a gente vai ter que subir degrau por degrau para que a gente consiga chegar num outro nível, né? Muitas vezes quando esse movimento ele é muito drástico, muito rápido, ele acaba não sendo consistente, ele não traz a firmeza que a gente precisa para superar fases ruins, para superar questões pessoais que muitas vezes vão atravessar a nossa entrega como prestadores de serviço, como empresa, né? Então a gente precisa de um movimento, na minha percepção, a gente precisa de um movimento que seja sustentável, que seja verdadeiro de dentro para fora. E não de fora para dentro, e não vir aqui e colocar uma etiqueta com o preço e pronto, tá resolvido, né? Eu digo para vocês como mentora, eu digo para vocês o quanto vocês têm que cobrar. Não funciona, não funciona. Então, precificar é um processo, tá? E nesse processo, dentro da Conceito Voa, inclusive a gente vai passar por isso de forma bem detalhada, como nunca foi feito antes, tá? Nunca foi feito antes, porque não tinha tempo pra gente fazer isso e não tinha hoje. Hoje eu tenho muito mais recurso e experiência como mentora mesmo para poder auxiliar nesse tema, né? Nesse assunto. Então a gente vai entrar a fundo em cada parte desse processo. Primeiro, na prestação de serviço, segundo o nosso olhar aqui da Conceito Voa, a gente passa por um briefing, uma reunião de briefing, que é uma reunião de entrevista, onde eu tô preocupada com o quê? Com escutar as necessidades do possível cliente, né? A gente já falou isso em outras lives também, que é não enxergar ele como um frango assado ou como um bolo de dinheiro que vai me servir no sentido de trazer dinheiro para minha conta. E é isso, não, que dor que ele tem, o que eu preciso entregar para ele. Muitas vezes duas fotógrafas, muitas vezes eu diria que 100% das vezes, duas fotógrafas, não, ainda que precisem do mesmo serviço financeiro, por exemplo, elas vão ter objetivos e demandas completamente diferentes, porque nós somos seres humanos completamente diferentes. A dificuldade que eu tenho e o objetivo que eu tenho tendem a ser bem diferentes do coleguinha do lado. Então a gente vai avaliar de forma bem personalizada. Depois a gente vai para a parte de construção de proposta, e nessa parte de construção de proposta a gente também já vai pegar várias dicas e como que a gente quantifica e tudo mais, que isso vai influenciar diretamente na precificação. Depois a gente vai para o ato de precificar em si, ou seja, ele é o terceiro passo dessa jornada. A gente não começa identificando o valor da nossa hora, porque não é sobre a gente, é sobre a demanda que vem, é sobre o cliente. Nesse ato de precificar, a gente vai também mergulhar em várias questões, porque a gente
quando a gente vai precificar, quando a gente vai chegar num valor real em dinheiro ali, a gente vai precisar ter noção de quanto vale a nossa hora, tá? Ainda que a gente não trabalhe por hora, porque assistente virtual não trabalha por hora, trabalha por demanda, então a gente vai atender essas necessidades desse cliente, né? A gente trabalha por demanda, mas a nossa base de cálculo de valor de contrato, ele é feito por hora. O cliente não controla as nossas horas, mas a gente, como profissionais, a gente precisa saber quanto tempo que a gente vai ficar dedicado àquele cliente, até pra gente ter uma noção de quanto que eu dou conta da nossa capacidade de atendimentos, né? Então, isso tudo a gente vai ver mais de perto. E finalizando com a parte de contrato, que inclusive a gente vai ter no workshop, a gente vai ter a participação da doutora Alessandra, que sempre nos dá muito apoio nessa visão jurídica, tá? Então, a gente vai amarrar todo esse processo que vai nos facilitar chegar nesse número, né? No quanto vale a nossa prestação de serviço. Então, esse é o nosso processo, mas onde que a coisa pega? Qual que é o X da questão? Imagina que quando o cliente me procura, eu vou ter que dizer para ele o quanto eu valho. Qual é o meu valor? E aí a gente entra em parafuso, porque eu não sei se eu valho muito, eu não sei se eu valho pouco. Geralmente eu acho que eu valho pouco. E aí quando eu vou cobrar, eu acho que o cliente não vai fechar, daí eu já não tô mais nem só preocupada comigo, eu tô preocupada com a interpretação e o julgamento desse cliente com relação ao valor que eu dei pra mim mesma, pra aquilo que eu faço. O que eu tô falando aqui faz sentido pra vocês? Tem várias assistentes aqui comigo. Quero muito ouvir vocês, porque isso aqui é pra vocês. Ou prestador de serviço, né? Então a gente chega nesse ponto de o quanto eu valho. Qual é o meu valor? E será que isso tá justo? Não tá justo? E nessa hora foi onde a gente chegou aqui nesse conteúdo. Ó, a Carol disse total sentido. Foi nessa hora que a gente chegou naquela tríade onde eu coloquei numa pirâmide, assim, né? Tem uma base aqui que eu falo sobre o valor percebido por mim, tem que colar aqui. O valor percebido por mim, o valor percebido pelo meu cliente e o meu posicionamento. A gente precisa cuidar desse tripé. Isso daqui é o que vai dar a base no sentido de eu conseguir reconhecer o meu valor. Isso aqui, precificação, tem muito mais a ver com autoconfiança do que com técnica em si, né? A técnica, ela vai nos dar toda a base e uma clareza de estrutura de, né, saber para onde que eu olho. Porém, não é ela que vai me dar segurança. Não é ela que vai me fazer sentir que eu tô cobrando o valor correto, o valor justo, né, pela prestação de serviço. Não é a autoconfiança que faz com que eu sinta que o que eu tô cobrando é de fato o que vale. E aí, quando eu penso em como eu reconheço ao valor percebido por mim mesma, eu preciso parar para pensar com verdade, com um senso crítico, que muitas vezes é o que eu sinto que nos falta, um senso crítico real, assim, de eu tô fazendo tudo que eu poderia estar fazendo para entregar o meu melhor serviço. Eu tô me dedicando, eu tô acordando cedo, ou enfim, né, tô acordando e focada nisso. Eu tô me dedicando a estudar, a aprender, a aprimorar, a lapidar, a exercitar aquilo que eu vou entregar. Porque muitas vezes o que acontece? A gente espera que o outro venha e me dê valor, porém, a gente sabe, na verdade, que a gente é uma fraude. Às vezes essa sensação de fraude, ela vem lá da nossa história, né? É um sentimento que ficou parado na nossa linha do tempo em algum momento na nossa infância e tudo mais. Mas a maior parte das vezes, eu quero dizer pra vocês, em forma de chinelada de amor aqui, não é uma sensação fantasiosa de fraude, é que a gente de fato não tá fazendo nada. Eu tô literalmente sentada esperando que dê certo.
E aí a coisa não vai virar. A coisa não vai fluir. E aí como que eu vou me sentir segura para cobrar se eu sei que enquanto era para eu estar me dedicando, ou pelo menos era para eu estar dedicando um tempo para me lapidar, para entregar um bom serviço, eu tô, às vezes não é nem sentada e deitada, porque eu não tô vendo isso de forma a menosprezar, mas às vezes a nossa rotina nos engole. Às vezes o fato de fazer essa transição nos coloca num cenário de dúvidas, onde a gente entra em uma ansiedade enorme e a gente acaba se consumindo com tarefas da casa e com outras demandas que vão nos tirando o foco daquilo que realmente importa. E quanto mais eu pago o preço para ser boa, né? Eu tava conversando com algumas pessoas com relação a isso, e eu tava comentando, a gente tava trocando e comentando sobre o quanto a gente já investiu em cursos ao longo da vida, né? Eu tava, inclusive, conversando isso com uma futura aluna. A gente tava falando sobre alguns projetos, ela tava comentando sobre isso. Dani, eu já investi tanto. E a gente sabe quando a gente investiu o máximo, sabe? Eu sei o quanto de dinheiro, o quanto de tempo, quantas imersões eu já fiz, o quanto eu já paguei caro para eu aprender o que eu sei hoje. E a gente precisa tomar isso. Outra parte bem importante é que a gente valorize a nossa própria história também, né? Muitas vezes eu tento excluir partes da minha trajetória profissional, por exemplo. E às vezes eu queria eliminar essa experiência porque não foi boa. E a gente não consegue olhar para trás, deixando para trás o que ficou para trás. A gente acaba carregando às vezes dores que não precisa mais, né? Então isso tudo a gente precisa entender que toca na gente. E que na hora que a gente vai passar, transmitir o nosso valor para o nosso cliente, a gente vai já meio intimidado. Já vai meio que falando baixo, né? A nossa autoconfiança vai lá pro pé. Porque a gente sabe o quanto a gente investe ou não. E aqui, gente, esses pilares, né, são bases pra gente levantar alguns questionamentos, para que a gente veja, não de forma, né, como tudo que a gente traz aqui, não de forma punitiva, mas de forma proativa, crítica proativa, para que a gente enxergue aquilo que não tô vacilando nesse ponto. Era para eu estar estudando, era para eu estar consumindo conteúdo. Se eu tô sem grana, era para eu estar consumindo conteúdo gratuito mesmo, dando o meu jeito aqui, mas procrastino, acabo olhando para outras coisas, me distraio, não tô investindo o máximo possível em me lapidar. Eu tô desconectada do meu próprio investimento nessa profissão. Isso vai fazer com que tu não se sinta segura na hora de precificar. Vai influenciar. E aí a gente acha que é porque não tem uma ferramenta, é porque não tem uma fórmula, e na verdade não, a base é um sentimento, é uma sensação. O valor percebido pelo nosso cliente, ele também influencia na nossa autoconfiança na hora de colocar o nosso valor lá na proposta, de colocar o nosso preço na prestação de serviço. Por quê? Se eu não tenho experiência, se eu ainda não sei qual resultado efetivamente o meu servir oferece para quem contrata, se eu ainda não me apropriei disso ou eu ainda não entreguei isso, porque no começo a gente vai tateando, a gente vai sentindo qual que é o diferencial da Dani, da Cris, da Amanda, da Jéssica. Por que o cliente gosta de estar comigo? Quais são os meus diferenciais percebidos por ele? Por que ele não na hora de economizar, por exemplo, de fazer cortes de custo, né, de olhar estrategicamente para o seu financeiro, por que ele não corta a assistente virtual? Algum motivo tem, algum valor recebido, percebido tá ali. E a gente precisa buscar entender claramente, ou o mais claro possível, por que esse cliente está valorizando esse serviço que eu estou prestando.
Por que ele permanece comigo? Por que todo mês faz sentido ele estar ali comigo investindo em mim? E a gente começar a entender um pouco mais desse mercado também por fora, né, real. Por isso que eu costumo falar, no começo faz prestação de serviço gratuita, no sentido de degustação, porque essa degustação ela serve para ti e para o cliente. O cliente muitas vezes vai ter a oportunidade de experimentar pela primeira vez essa prestação de serviço, mas ao mesmo tempo tu tá tendo a oportunidade de testar a tua prestação de serviço diretamente num cliente real. Isso é valiosíssimo, tem muito valor. A gente experimentar em campo mesmo, na prática, como que funciona, como que esse cliente percebe o que eu entrego. Quanto mais eu sei que eu tô focada e lapidando a minha entrega, melhorando internamente aqui no bastidor. E quanto mais eu percebo que o meu cliente vê valor naquilo que eu entrego, quem conseguiu olhar para esses dois pontos já pode isso a gente percebe mentorando mesmo, acompanhando as minhas alunas, eu percebo. Quem descobriu o seu valor e descobriu que o seu cliente percebe o valor, essa pessoa começa a não ter mais problemas em precificar. Isso não é mais um ponto crítico da sua prestação de serviço. Porque ela já tá reconhecendo, ela sabe o que ela faz no bastidor, ela sabe o quanto que ela rala, ela sabe o quanto aquilo ali custou pra ela, e ela também já percebeu que isso tem valor pro cliente dela. Por último, e não menos importante nesse pilar, nessa tríade, né, nesses pilares, a gente tem o posicionamento, porque eu sempre bato nessa tecla aqui, né, sobre o ser e o parecer ser. A gente precisa focar nos dois em equilíbrio. A gente precisa olhar para dentro e precisa olhar para fora. Se a gente passa muito tempo só olhando para dentro, dificilmente a gente vai despertar a atenção. Eu ainda sou a favor, parênteses aqui, né? Ainda sou a favor em a gente focar mais dentro do que fora. Continuo nessa ideia. Porque se a gente foca dentro, quem experimenta a nossa prestação de serviço geralmente indica. Porque a gente entende? A gente entrega algo de valor. Então, eu ainda prefiro... porque se é o contrário, né? A gente parece ser, daí a pessoa contrata, se decepciona e aí ferrou. Na nossa prestação de serviço, a gente precisa de confiança. Tem que ter confiança. Em qualquer troca tem que ter. Na nossa, especialmente, precisa ter multiplicado em exponencial mesmo. Porque a gente toca direto em dados e informações muito, muito pessoais, muito particulares, muitas vezes muito secretas de uma empresa ou de um empreendedor. Ai, que bom que tá fazendo sentido, Jé. Que bom que tu tá aqui. Então, a gente vai olhar também pro posicionamento, porque quanto mais a gente entrega valor visual, no sentido de identidade, de marca, de reconhecimento de marca, mais a gente consegue nivelar o perfil do cliente que a gente atrai. Se a gente eleva o nosso nível, o nosso cliente vem com um nível mais elevado, né? Então, se eu consigo me posicionar melhor, e isso pode ser daí em todos os sentidos, tá? O que eu quero dizer com posicionamento é a gente se comportar como empresa. Eu tenho alunas que fizeram seu site para dar um respaldo mais de segurança na hora de divulgar o seu trabalho. Identidade visual, às vezes um cartão de visita, às vezes uma forma de entregar uma planilha, as redes sociais, como a gente se posiciona, as roupas que a gente usa, os lugares que a gente frequenta, o tipo de oratória que a gente tem, né? Qual o vocabulário que a gente costuma utilizar. Então, isso tudo influencia na nossa impressão, naquilo que o cliente enxerga e muitas vezes à primeira vista ele compra ou não, né? A gente sabe que não é muito justo isso, mas tem gente que vai ficar ou já direto sair a partir dessa primeira impressão. A gente sabe que muitas vezes é isso que acontece, sim, né? E a gente precisa lidar com isso porque estamos num jogo de adulto.
Quando a gente decide empreender, não adianta a gente vir com aquela mentalidade romântica, acreditando que as pessoas têm que aceitar, porque tem que aceitar como eu sou, porque não é assim. A gente precisa escolher e assumir os efeitos da nossa escolha, como adultos que somos, tá? Ó, a Josi, que é maravilhosa no posicionamento, tá aqui falando, ó, que é muita estrada e crescimento diário. Exatamente. Exatamente, é crescimento diário. E a gente vai se apropriando desde o momento que a gente abre o nosso CNPJ, que a gente abre o nosso MEI, que a gente emite as nossas notas fiscais. Isso tudo já vai nos dando uma encorpada, e esses 3 pontos, me digam se vocês concordam que são 3 pontos bases fundamentais, pilares mesmo, para que a gente se sinta segura para cobrar bem. Para cobrar bem, porque esse é o nosso objetivo, mas a gente tem uma jornada para chegar nesse lugar e se sentir confortável cobrando aquilo que a gente acredita que é o justo, né? E isso tudo aqui, no fim das contas, a gente passa totalmente por autoconhecimento, né? É eu me conhecer como empresa, é eu me conhecer como pessoa e a minha rotina nos bastidores, no offline. Eu conhecer e tentar entender cada vez mais o meu cliente. Não é só fechar o contrato também e depois tá solto, né? Não deixa solto. Eu quero te ouvir, eu quero melhorar, eu quero lapidar, eu quero saber o que tá funcionando, o que não tá funcionando e o que dá para melhorar. Todo esse movimento interno vai direcionar diretamente na nossa autoconfiança no momento de precificar. Diretamente. A gente pode saber as melhores perguntas para fazer na hora do briefing, que a gente vai falar sobre isso no nosso workshop no dia 5. A gente pode saber quais são as técnicas para eu contabilizar as minhas horas, para eu saber quanto tempo que eu levo para fazer determinadas tarefas. Isso tudo a gente vai ver. Mas o que vai te dar sustentação, o que vai te dar segurança na hora de colocar lá o númerozinho na proposta é o fato de tu se conhecer e de tu se bancar. Minha mãe falou no último encontro que a gente teve, que a minha mãe participa das nossas aulas também como convidada, e ela tava falando que a gente se apaixona por aquilo que a gente não conhece, mas a gente só é capaz de amar aquilo que a gente conhece. Olha que coisa linda. A gente se apaixona, a gente pode até se apaixonar por aquilo que a gente não conhece, mas a gente só ama aquilo que a gente conhece. Só conhecendo que a gente é capaz de amar. Então, que a gente possa... Eu falo muito isso para as minhas alunas, né? Se a gente não for apaixonada por aquilo que a gente faz, se a gente não for a primeira da fila a bancar e levantar essa bandeira e defender aquilo que a gente faz, acreditar naquilo que a gente faz e acreditar tanto que eu dou meu máximo aqui enquanto ninguém tá nem vendo o que eu tô fazendo, o quanto eu tô investindo. Porque assim, gente, posicionamento é legal, é lindo, as pessoas acham o máximo, né, quando a gente tá ali bem posicionada, tá bem vestida, tem uma marca que tem o site, tem uma página e tal, isso tudo é lindo, mas isso custa. E custa tempo, custa dinheiro, custa criatividade, custa estratégia, custa tudo aquilo que a gente tem que abrir mão para estar focado e dedicado em construir tudo isso. Então custa. Se a gente tá na dúvida, o nosso possível cliente vai sentir a dúvida. E na hora de precificar eu vou ficar, mas é que eu não sei. Eu não sei se tá bom, se não tá. Dani, por favor, quantas? Dani, por favor, me ajuda a precificar esse contrato, né? É um reconhecimento, lógico que a gente tá aqui pra se apoiar, né, gente? Mas é um reconhecimento muito interno, da gente se sentir confortável e validar, bancar aquilo que a gente escolheu, tá? Se a gente tá fazendo aqui no dia a dia, a gente vai sentir esses efeitos, né? Porque muitas vezes o sistêmico foi o que me trouxe esse olhar, foi o sistêmico que me salvou, eu falo isso, né? Muitas vezes a gente tá focada demais em resolver o efeito. Só que para que o efeito seja resolvido ou para que haja qualquer mudança visível e externa, a gente precisa mexer na causa. A gente precisa mexer na causa.
Então, não sei se tá muito, eu tô meio afiada hoje, né? Não sei se tá fazendo sentido aí pra vocês, que eu tô soltando a língua. Mas a intenção não é que a gente fique desmotivada com isso, tá? Por favor. É que a gente, bem pelo contrário, é que a gente possa dar um chacoalha de segunda-feira, né? Dar um chacoalhão e fazer o que tiver que ser feito, sabe? Se eu não tava tão dentro, que eu possa escolher de novo. E hoje eu vou mais um pouco. E amanhã eu vou mais um pouco. E depois de amanhã eu vou mais um pouco. Porque é orar e vigiar, gente. Orar e vigiar. A gente tem uma terapeuta minha que fala que é beber, cair e levantar, né? Então a gente precisa ser embaixadoras do nosso negócio. A gente precisa ser a primeira da fila. E o que eu desejo, esse chacoalha, é para que a gente se reconecte. E entenda que tá na minha mão. Eu que tenho que reconhecer o meu valor. Eu que tenho que pegar os meus clientes e fazer pesquisa com eles e conversar com eles, fazer reunião, sentir como que tá a prestação de serviço com eles. Eu que vou ter que olhar para minha empresa e ver o que tá faltando, o que eu não fiz ainda, o que eu preciso fazer. Gente, tem muito trabalho pela frente. Isso aqui é só o primeiro passo. É a gente se ligar que tá desconectada, é a gente se ligar que tá faltando coisa. A partir disso, tem mais um tantão de caminho pra gente percorrer. Tem tanto trabalho aí pela frente, tanto trabalho. Não dá pra gente ficar em cima do muro, sabe? Vamos, quem entrar pra prestação de serviço como assistente virtual, vem pro jogo 100%. 100%. Se entrega, acredita e se entrega. Porque é isso que vai fazer diferença no final. Nos resultados em volta. A gente acha que é por um milagre, mas é aquilo de que quando a gente muda, o mundo muda. É bem por aí. Feito! Esse era o meu recado de hoje. Como vocês viram, não daria pra eu falar isso em stories, né? Tem muito pano pra manga mesmo. Quero reforçar que hoje a gente oficialmente abre as vendas para o nosso workshop no dia 5 de novembro. Eu tô bem feliz com esse conteúdo. Tem mais de 50 slides, tá? Dessa apresentação desse workshop. A gente vai pegar na mão mesmo. Tem exemplo de cada perfil de profissional e em cada área daquela que eu citei no comecinho da live. Se tu não conseguiu assistir desde o começo, assiste. E eu faço esse convite se tu é prestadora de serviços, se tu atua como assistente virtual e sente dificuldade na hora de precificar, não sabe por onde começar, tem medo de perder o cliente depois que coloca o preço ali na tua proposta. Se tu sente dificuldade nesse passo do processo, na hora de precificar, de colocar o teu valor ali, de cobrar pela tua prestação de serviço, eu te convido para fazer parte desse workshop. Vai ser um sábado de manhã e a gente vai passar a manhã inteirinha juntos. A gente vai ter nesse workshop a participação da doutora Alessandra também, que ela tem um escritório de advocacia. Ela sempre contribui com esse olhar jurídico que vai amarrar todo esse conteúdo e vai nos dar mais segurança ainda. Então, fica aqui o meu convite. O link de inscrição tá na bio, tá? Então, clica lá. A gente vai falar mais sobre precificação até o dia 5. Mas eu convido vocês para fazer parte se tu sente que esse é um desafio aí pra ti. Tá bom? Deixa eu ler vocês. Ah, que bom. Vários comentários de que fez sentido aqui. Exatamente, ó. Esse daqui já é mais um movimento para que a gente possa se perceber com bastante valor, né? Investindo na gente mesma, investindo na nossa melhoria como prestadora de serviço, como empresa, como profissionais. E tudo isso conta. No fim das contas, tudo isso conta. É tipo moedinha no cofrinho, né? No fim, a gente vai sentir o porquinho cheio. Ai, amadas, as minhas pupilas estão aqui, maravilhosas. Que bom ter o apoio de vocês. Isso tudo é feito pra vocês, de verdade, assim, ó, de coração. A Amanda, que tá junto também, cara, tu sabe, quem participa dos bastidores, Carol, a Amanda,
enfim, quem conhece mais por trás aqui e a construção das coisas, sabe o quanto cada pedacinho desse é pensado justamente na tua dor, pensando em resolver a tua dificuldade. É a gente pegar junto mesmo, vem aqui que a gente vai caminhar junto nessa, porque eu tô enxergando e entendendo que é um desafio, tá? Contem comigo, espero que tenha feito sentido essa live, foi surpresa, então se puder depois compartilhar com pessoas que possam assistir na gravação, é uma forma da gente se equilibrar aqui também, e agradeço muito, tá? A presença de cada uma de vocês. Espero vocês no dia 5, tá? Beijão!